Oi, como você está hoje? Tudo bem? Então, hoje no Rio tiveram muitas chuvas, né? Caíram muitas árvores, em alguns lugares faltou luz. E eu, em casa, eu estava conversando com meu filho sobre as histórias que a minha avó contava. Quando eu era pequena, a gente só tinha rádio dentro de casa. Esses rádios, eles eram de pilha. E eu me lembro que algumas vezes, quando as pilhas ficavam fracas, a gente colocava no congelador, a pilha carregava um pouco e a gente colocava no rádio. Mas algumas vezes, quando o rádio não ligava, em dias de chuva e frio, a minha avó, ela contava umas histórias pra gente. E ela dizia: "Eu vou contar um causo para vocês." E uma vez a minha avó contou a história de um rapaz que foi morar numa cidade. E ele era novo na cidade, ele se sentia muito sozinho. E naquela época existia muitos bailes e as pessoas, elas costumavam ir aos bailes. E ele era novo na cidade, ele se sentia só, não tinha uma namorada e ele decidiu ir a um desses bailes. E lá nesse baile ele conheceu uma menina. Segundo a minha avó contava, que era uma menina muito bonita, tinha o cabelo loiro. E ele se encantou pela moça e a moça se encantou por ele. E eles dançaram, conversaram, ficaram juntos à noite, namoraram. E ele, quando terminou o baile, levou essa moça em casa. E era uma casa de um muro muito grande, muito alto, e tinha um portão. E ele tinha decidido emprestar a jaqueta dele para ela porque estava muito frio. E antigamente minha avó dizia que os postes de luz eram bem afastados um dos outros. E ele deixou ela em frente à casa dela e tinha emprestado a jaqueta dele para ela porque estava muito frio. E no outro dia ele decidiu procurar a moça pela cidade e saiu perguntando para as pessoas onde ela morava. E estava difícil de encontrar a moça, até que a descrição que ele deu, o moço do armazém disse para ele onde a moça morava. Só que quando ele chegou lá, era muito diferente da casa que ele a tinha deixado a noite anterior. E chamou a moça, e a moça veio, e ele disse que estava procurando uma jovem. E essa senhora ficou com o olho meio espantado e disse: "Pela descrição que você está dando, é a minha filha. Mas a minha filha já é falecida há um ano, moço. Não brinque assim, não." Aí ele disse: "Mas eu passei a noite toda com ela no baile, levei ela na casa dela, só que a casa era diferente dessa casa aqui." Aí a moça disse: "Entra aqui para você ver." E mostrou uma foto. E era a foto da menina. Ele disse: "Eu não acredito." Aí a moça: "Vamos lá no cemitério, que é perto de onde eu moro, para você ver que eu estou falando a verdade." E quando chegou lá, o lugar que ele tinha deixado a moça era realmente no cemitério. E quando foi chegando perto da onde a moça estava enterrada, a jaqueta dele estava lá. E minha avó contava essas histórias pra gente à noite, em dias de frio, quando chovia, porque não tinha televisão. Se fosse você, o que você faria no lugar do rapaz?